Amém. Vamos ficar de pé? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, a gente às vezes tem que equilibrar as nossas emoções com aquilo que a gente está vivendo, mas também lembrando que a nossa alegria vem do Senhor. Amém? Amém. Não é só sobre as nossas circunstâncias, mas é sobre quem Deus é. E Ele diz que a força dele é a nossa alegria. Amém? Estou trocando a tristeza, estou trocando a vergonha. Eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Estou trocando a doença, estou trocando a dor. Eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Amém. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Amém. Afligido e perseguido, porém nunca destruído. Ferido, mas não acabado. A maldição não tem poder, pois sua bênção vai além. Seu gozo minha força é. O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. Estou trocando a tristeza, estou trocando a vergonha. Eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Lê, lê, lê. Estou trocando a doença, estou trocando a dor. Eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Amém. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Amém. Afligido e perseguido, porém nunca destruído. Ferido, mas não acabado. A maldição não tem poder, pois sua bênção vai além. Seu gozo minha força é. O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amém. La 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 la. La 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 la. Eu digo sim, 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 Senhor. Amém. Digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, sim,
Sim, sim, sim, sim, sim, Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Senhor, nessa manhã nós dizemos sim ao Senhor mais uma vez, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor alcançou cada um dos irmãos aqui. O Senhor alcançou a minha vida, Senhor. E diariamente nós queremos renovar esse sim, Senhor. Nós dizemos sim a Jesus, sim ao Senhor, sim à Tua palavra, Deus. E nós somos felizes por causa disso. Aleluia. Dá para colocar um versículo aí no telão? Abre Romanos 16 pra gente aí. Quantos dos irmãos viram o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana? Eu acho que todo mundo, né? Foi o grande acontecimento da semana. Uma grande operação militar no Morro do Alemão, né? A polícia enfrentou os narcoterroristas, né? E houve ali uma grande matança, né? Acho que a última vez que eu vi tinha passado de 120, né? O número de mortos naquela operação policial. E aqui em Romanos 16, no versículo 19, pode abrir para a gente aí? Olha lá, olha o que está escrito. Pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Próximo versículo. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Gente, talvez a gente esteja um pouquinho longe do Rio de Janeiro, né? Essa realidade talvez não nos toque. Mas aquela cena de vários corpos, um do lado do outro, aquilo arrebentou comigo, gente. Porque a gente pode cair numa simplicidade de querer falar, não, era todo bandido ali, a polícia matou e era tudo bandido e ainda bem que morreram. Irmãos, os filhos de Deus não podem pensar dessa forma. Aquilo ali eram vidas. Eram pessoas como eu e como você. E a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Cada vida é importante para Deus. Amém? Então, por exemplo, no meu caso, eu apoio a operação policial. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que ser libertado dos narcoterroristas. Aquilo ali é uma desgraça. Aquela situação ali é horrível. Mas eu não posso celebrar a morte de pessoas. E aí a gente se pergunta, qual que é a solução para o Rio de Janeiro? Né? O versículo 20 fala, ó, o Deus de paz em breve esmagará Satanás. Amém? Então, tem coisas que a gente não tem solução. Mas a Bíblia garante que em algum momento, Deus vai acabar com todo o mal. Né? E a gente vai cantar uma música agora que fala assim, seja excelente para o bem, faça o bem. E inocente para o mal. Se afaste das coisas más. Não vá querer ficar perto delas. E aí eu falo para você, comemorar a morte de alguém é uma coisa muito ruim. Então, às vezes eu caio nisso. Às vezes eu me pego falando, ainda bem que morreu esse aí. Né? Mas nós não podemos, porque Deus nos chamou para a vida. E nós temos que profetizar vida sobre o nosso país. Amém? Então, assim, apesar de a gente saber que essas coisas acontecem, que o nosso coração sempre esteja pensando nas pessoas, que o Evangelho alcance as pessoas. Amém? Jesus precisa alcançar as pessoas. Tem traficante, tem terrorista que precisa ser alcançado por Jesus. Amém? E nós precisamos orar para que o poder de Deus toque a nossa nação de um jeito que a gente possa olhar e falar, nossa, eu não acreditava que essas coisas aconteceriam. Não acreditava que o nosso país ia ser desse jeito bom. Mas nós temos que crer, porque Deus é o Deus da vida. Amém? Então essa é uma música, faz tempo que a gente não toca. Hoje é o dia das músicas que faz tempo que a gente não toca. Tá? Mas que a gente possa refletir. Façamos o bem e nos afastemos do mal. Amém? Amém.
esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. Amém? Eu mandei um videozinho no grupo agora cedo lá falando que hoje ia ser um louvor profético. Amém? Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Amém? E nós cremos nessa verdade. Não é na nossa força, tá? Não é porque a gente não enfrenta o diabo porque a gente é forte. Nós enfrentamos o diabo porque nós somos de Jesus. Amém? E ele tem em suas mãos toda a autoridade. Amém? E seguindo aí nessa linha profética, eu separei uma outra música aqui pra gente. Faz tempo que a gente não toca, tá? Faz acho uns bons anos aí que a gente não toca essa música, mas já tocamos aqui na igreja. E eu queria convidar os irmãos a se alegrar com a gente, porque Jesus é vitorioso. Amém? É Ele que nos traz a redenção. Então, eu gosto dessas músicas alegres porque são verdades que nos animam, tá? E essa música vai precisar do envolvimento dos irmãos. A gente vai bater bastante palma, tá? Vamos fazer assim, Paulinho, para ensinar. Ó, a igreja vai fazer assim, ó. Mas a gente vai manter, tá bom? Sobre mim, me comprou, me restaurou, e sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, e sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Deus Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Eu queria estar, aleluia, Adoramos, Senhor, que a esperança viva. eu queria estar aí embaixo batendo palma, é que eu tô com o violão aqui, mas, porque é muito legal, ó. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor, porque se nós estamos com vida é porque o Senhor nos redimiu, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor teve misericórdia de cada um de nós, Senhor. E o Senhor nos trouxe para a tua família, Senhor. E nós somos muito felizes por causa disso, Senhor. O Senhor é o nosso Rei, nós declaramos isso nessa manhã, profeticamente, Senhor. E também nesse sentido nós oramos pelo nosso país, Senhor. Senhor, nós não queremos ver nenhuma parte do nosso país, Senhor, na mão do mal, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós não aceitamos isso, Senhor.
que caia toda facção criminosa, Senhor, que toda obra do inimigo na nossa nação caia por terra, Deus. Nós não aceitamos, Senhor, a interferência do inimigo no nosso país, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o Rio de Janeiro, Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu mesmo faço piadas com o Rio de Janeiro, Senhor, mas é o lugar da nossa nação, Senhor, e nós queremos ver a Tua mão naquele lugar, Senhor. É um lugar tão lindo, com uma natureza tão linda que o Senhor criou, Deus, e o mal ali tenta fazer as suas crueldades, e nós não queremos isso, Senhor. Que o Senhor alcance cada bairro daquela cidade, Senhor, cada comunidade, Senhor, cada favela, em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos os nossos irmãos que moram lá, Senhor, as igrejas, as Assembleias de Deus, as igrejas batistas, Senhor, as igrejas de Deus é Amor que tem lá, tem tantas naquele lugar, Senhor. Que os irmãos sejam abençoados, Senhor, guardados pelo Senhor e fortalecidos na missão, Senhor, de pregar a Tua palavra, Senhor. Que caia por terra, Deus, toda a obra do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a
Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Aleluia. Deus abençoe todos os irmãos. Amém? Podem se assentar. A paz, irmãos. Enquanto vocês trazem seus dízimos, ofertas, a gente vai passar os avisos. Então, como de costume, né, no meio da semana a gente tem nosso grupo caseiro, que normalmente acontece de quarta ou quinta-feira. E na semana que vem a gente vai ter um dia especial na chácara, né? Como a gente tem já anunciado, aquela chácara que a gente tem feito lá em Elias Fausto. E a gente vai fazer um churrasco lá, no almoço, né? Então, durante a semana a gente vai estar combinando no grupo, né, da igreja. Mas para facilitar, assim, é um kit churrasco para cada família levar, que a gente vai estar assando lá. A gente vai colocar a partir das 9 horas, mas depois a gente deve fechar a programação do domingo, né? Mas se planeja para estar nesse horário lá, a partir desse horário, para a gente tentar começar a nossa reunião lá às 9h30. Se alguém tiver dificuldade para ir, comente no seu grupo caseiro ou fala com a gente, com os líderes, né? Para a gente estar fazendo também, para você não deixe de ir por conta da distância ou da dificuldade para chegar lá, tá bom? Ah, tá, e a gente vai ter um pastor de Vinhedo conosco nesse dia. Então, ele vai estar levando essa palavra para nós, é um pastor que caminha com a gente, né, que é de Vinhedo, então ele vai estar lá também. Então, é importante que todos estejam envolvidos nisso, é um tempo de chácara, um tempo de estar junto, mas é um tempo também de ouvir de Deus, tá bom, irmãos? De participar da vida uns dos outros. E dia 23 a gente tem o nosso culto normal, e aí, como eu comentei, vai ser um culto um pouco mais reduzido o tempo, mas no final do culto a gente vai ter uma assembleia, que é um ato formal para apresentar para a igreja, né, a diretoria que vai continuar nos próximos 2 anos. Tá bom? Acho que é só isso de recado. Beleza. Vamos lá. Estenda a sua mão. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Apesar da chuva, apesar do tempo não estar tão bom, mas estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor faz parte das nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pela vida de cada um dos nossos irmãos, e queremos agora estender pela vida do tio Marcos, Pai. Que o Senhor venha guardar a sua vida. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado conosco, com a Tua igreja, Senhor, e que nessa manhã, Senhor, Ele fale algo do Senhor para nós, Pai, e que nós possamos fechar, Senhor, todo o ruído que tem nos atrapalhado de ouvir do Senhor, e que hoje, Senhor, saiamos novamente
novos daqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a sua vida, abençoa a vida da tia Lete, da sua casa, Senhor, que possamos estar com nossos ouvidos abertos, nosso coração disposto, Pai, a te servir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Um dia gostoso, não é? Amém? Chuva ou faça sol, é muito bom viver, amém? Nós temos um compromisso com a vida. Todos dizem amém? Você tem um compromisso com a vida. O único compromisso real é o nosso compromisso com a vida. Amém? É bom pensarmos assim, porque a vida é a única coisa que nós temos. Fora a vida não temos mais nada, não é? A nossa própria vida. E Jesus, Ele é a vida. É a vida que eu tomo, né? É a vida que eu recebo. Cada dia, cada manhã. Às vezes a gente pensa assim, vou aproveitar a vida, né? Eu vou aproveitar a vida. E a gente acaba esquecendo da vida, né? A gente aproveita as coisas e esquece da vida, não é? A vida que Ele nos deu por meio do Espírito Santo, não é? Nós só podemos ter vida nele. Fora dele não há vida. E a ceia nós aprendemos que a ceia é vida. Parece que, né? Às vezes a gente pensa que é um ritual, que é alguma coisa que a gente faz por costume, mas tomar a ceia é coisa de fé, não é? É por crer que Deus criou a ceia, Ele instituiu, e é uma das coisas mais importantes da igreja, não é? Amém? Vocês creem nisso? Então, não vai ter efeito. A ceia que nós tomamos junto, que nós compartilhamos, ela vai ter efeito na nossa vida, na nossa semana ou no nosso mês. Porque é algo que representa o que o Senhor fez na cruz. E nós tomamos ela pela fé, que aconteceu lá no Calvário, a morte do Senhor, o sangue derramado, o perdão dos pecados, não é? A redenção da nossa vida, há todo um procedimento, um processo e um efeito. Nós precisamos aprender que as coisas do Senhor, a sua palavra, os seus princípios, os seus ensinos, produzem um efeito na nossa vida quando nós ousamos, quando nós temos coragem de pôr em prática. Ela vai causar um efeito de Deus, né? Algo poderoso na nossa vida. Não é que eu vou ter jatinho, eu vou ter iate, não são essas coisas, mas são coisas que fazem efeito no nosso corpo, no nosso ser, que é o poder
da sua ressurreição em nós, que nos transforma. Amém? Eu estava brincando com a Ana aí, mas estava falando de verdade. Eu não sei se foi só no meu bairro, ou se foi na cidade inteira, mas um desses dias da semana começou a cair raio, parece que estava caindo tudo em cima da minha casa. Né? Parece que só lá caía, era um atrás do outro, era pipocando um negócio. Falei, nossa, o céu vai desabar, né? E dá um temor, um terror, porque você não tem o que fazer, né? Você sabe que quando a gente vê o relâmpago, já aconteceu, né? Se ele já foi, mas era cada estouro um atrás do outro que dá medo. Não tem quem não vai dizer, olha, não é? Tem coisas que estão acontecendo que dão medo, né? É lógico que a receita para o medo é em vindo o medo, hei de confiar em ti. Não é assim que a Bíblia diz? Em vindo temor, hei de confiar em ti. E lá, não sei se é porque é uma escola, não sei se tem para-raio lá, parece que caíram todos lá, os raios, né? Mas as coisas que estão acontecendo no mundo nos deixa, de alguma maneira, com os olhos voltados para o céu, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, todo mundo se ameaçando, então, todo mundo se armando, né? E as guerras aí, que para nós são incoerentes, né? Aí, como pode, né? Por que isso? Surgem-se as dúvidas. Será que, de fato, o mundo está por fim? Mas tem muitas coisas na vida da gente que, de fato, são reais e são amedrontadoras. Um dia eu estava andando numa cidade, num bairrinho lá, subindo umas ruas difíceis lá, com um caminhão, e na minha frente ia um outro caminhão, e na placa, no para-choque dele, estava lá uma frase: tem hora que dá medo. Não é verdade? Não é verdade? Quando você faz um exame médico e lá há alguma coisa, né? Na hora de saber o resultado, você não espera levar para o médico, já vai fuçar na internet para ver alguma coisa, se tem alguma coisa ou não. Porque tudo é amedrontador, né? Parece que é, né? E isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Olhar isso que aconteceu no Rio de Janeiro, você fica com medo. Ou você tem medo. Medo real. Medo, às vezes, fantasioso, mas, tipo assim, se pagar um hotel, pagar uma viagem, pagar tudo pago, eu não vou. Não é? Talvez você seja muito corajoso, né? Talvez você seja muito corajoso, mas tem hora que dá medo. Quando eu era menino, eu estudei muito pouco. E uma das coisas que eu gostava na escola de estudar era geografia, era história. Gostava das aulas de desenho. E tinha uma matéria que a professora colocava lá, que era poesia. Nós tínhamos que escrever uma poesia. Não sei se isso ainda tem na escola,
mas você tinha que escrever uma poesia. E aí todo mundo tinha que exercer lá a sua criação. E eu gostava de poesia, né? Mas depois você vai crescendo, você vai esquecendo tudo e deixa para lá. Mas eu queria, não sei quem conhece aqui, uma que eu guardei de muito tempo. Já ouviu falar no poeta Cassiano Ricardo? Quem lembra aqui? Quem nunca viu? Cassiano Ricardo, ele escreveu uma poesia curtinha, chamada O Relógio, né? O Relógio. E diz assim: diante de coisas tão doídas, conservemos no sereno. Não no sereno da rua, na serenidade da alma, da mente e do coração. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser e não do ser. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. É verdade, não é? Nasceu, já começou no processo da morte, né? Vai caminhando para a morte. E a vida é muitas vezes aterrorizante, né? A morte vem muitas vezes quando ninguém se espera, não é? É aquele negócio, aonde mesmo eu estava conversando com ele, com ela, né? Ontem mesmo a gente estava trocando ideia, estava sentado aqui, ó, morreu, não é? Um infarto, alguma coisa, morreu. Esses dias perdemos uma pessoa interessante na nossa vida, que apesar da idade a gente nunca pensa, vai morrer, né? A gente não pensa, né? Mas morreu. Então, a vida é feita de muitas situações que são difíceis. Eu queria que nós abríssemos no livro de Romanos, capítulo 12. O texto de Romanos, capítulo 12, é super conhecido. E aqui a chave nessa Bíblia aqui diz a nova vida. A nova vida. A ceia, ela tem seu simbolismo. Uma das referências que Paulo usa sobre a ceia é o corpo. Não é? É o corpo. E Romanos 12, ele fala sobre transformação, não é? Diz assim no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos conquanto muitos somos um só corpo em Cristo,
e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a profecia da fé, a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, e o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é para nós o Teu conselho, Senhor. É para nós o Teu ensino, Senhor. E nós queremos, Senhor, colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, o que o Senhor nos orienta. Em nome de Jesus. Então, Paulo começa aqui a clamar, a rogar aos irmãos pelas misericórdias de Deus. O que nós sabemos das misericórdias de Deus? Há um salmo, Salmo 136, onde todos os versículos contidos nele falam por causa da misericórdia do Senhor. Então, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. A misericórdia do Senhor não se acaba. O Senhor se compadece daqueles que se voltam para Ele. Amém? E Paulo está clamando aqui, né, por causa dessa misericórdia. Muitas vezes nós não consideramos. Muitas vezes nós nem pensamos, muitas vezes nós deixamos de lado, muitas vezes nós nem nos lembramos das misericórdias do Senhor que nos alcançou. E cada um de nós fomos alcançados pelas misericórdias do Senhor. É por essa razão que estamos inclusos na igreja do Senhor, que Ele mesmo comprou com o seu sangue. É por causa dessa misericórdia, e poderíamos dizer assim, que isso nos basta. Amém? Por recebermos a misericórdia do Senhor, isso é suficiente para nos encher de gratidão, para nos encher de consolo, para nos encher de prazer, para nos encher, enfim, de contentamento. É que nós agora recebemos a misericórdia do Senhor. Né? Isso seria suficiente, isso é suficiente para nos bastar. Amém? As misericórdias do Senhor. Não coisas, não pessoas, não nada, mas o fato de que eu fui alcançado pelas misericórdias do Senhor. O apóstolo Pedro fala que nós não éramos povo, nos tornamos povo. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia do Senhor, mas agora nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Daí, por causa dessa misericórdia, Paulo fala que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo. É uma coisa viva, é um sacrifício santo, separado, é algo agradável a Deus, a nossa entrega, né? o nosso derramar diante do Senhor. Amém? Não é por causa de nenhuma outra coisa, é simplesmente por causa da sua morte na cruz. Ele mostrou isso, amém? E ele diz, por causa dessas coisas, nós devemos apresentar o nosso corpo dessa forma, porque isso é um culto racional, um culto com entendimento. Fazer essas coisas é, de fato, adorar a Deus, não é? Não é um culto de racionalidade humana, mas é algo do coração, algo de entender
todas as coisas que foram feitas a nosso respeito. Não é porque eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu estudei, eu não estudei. Não é nada por causa dessas coisas. Não é por causa que eu tenho mais cabeça do que ninguém. É por causa que Deus fez essas coisas. Deus fez essa obra por meio de Cristo. E diante dele não há ninguém que seja sábio. Pelo contrário. Entende isso? Entende isso? Não é porque eu fiz mais coisas, ou porque eu faço mais coisas. Não é nada disso. É por causa dele. É por causa da sua morte na cruz. Amém? Entendido bem, né? Essas coisas, ele diz: não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente não pode ficar paralisada. A nossa mente não pode se contentar com o que já passou, né? Nós temos que sempre ter uma busca. O que é que há de necessidade na minha vida, no Senhor, né? E ele fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos que permitir que Deus mexa na nossa vida, porque é dessa forma que nós vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Parece que nós já sabemos tudo isso, mas no dia a dia essas coisas parece que muitas vezes evaporam da nossa cabeça, né? Então esse grupo aqui, esse estar aqui, né, o participar da ceia, o ter a comunhão, ela é coisa preciosa. Amém? E Paulo continua assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Quantas vezes nós podemos nos esquecer disso, né? Nós queremos ir além de Deus, né? Além do que é. E nós achamos que somos isso, somos aquilo, e pensamos além, e por isso ficamos machucados. Muitas vezes ficamos decepcionados, frustrados, porque nós pensamos muitas coisas que, na realidade, não é real, não é? Então, nós precisamos entender isso para a nossa vida. Cada um de nós vai pensar assim: eu não sou tudo, eu não sou nada, na verdade, né? Eu não sou aquele que fala a última bolacha do pacote, né? Ou o último gole de Coca-Cola. Eu não sou nada disso, né? E aí Paulo fala assim: pensem com moderação, né? Nós devemos pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, né? Não adianta eu querer fazer algo que é do outro porque o outro faz, não é? Cada um tem que fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Deus colocou no nosso coração uma tendência, uma inclinação maior de alguma coisa, sobre alguma coisa. Mas também não somos sozinhos, né? Tem outros e os ministérios estão aí. Amém? Certo? Importante nós pensarmos isso do versículo 5. Contudo, apesar de muitos, né, não só aqui entre nós, mas no mundo, no Brasil, na vida de muitos irmãos, nós somos um só corpo em Cristo. Essa noção é interessante. Essa convicção é importante. Isso precisa ser convicção. Não é uma coisa um pensamento passageiro, né? Um pensamento ou um sentimento, né, que se evapora, mas é convicção. Somos um só corpo. Às vezes a gente vai falar assim: fulano saiu da igreja, né? Ou fulano
não tem como sair da igreja, não é verdade? Não existe hipótese de sair da igreja, não é? Paulo fala que, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não sou pé, não sou do corpo, mas ele afirma, fala assim, mesmo que diga que não é, é. Não é? Não tem como sair. A gente pode até andar contrário, né? Mas, segundo a palavra, não tem como sair. Bom, aí ele fala, então, dessas atividades, desses ministérios, dessas funções. E por que isso é interessante? Por causa do funcionamento do corpo. Amém? Lá em Coríntios, quando ele diz, é preciso ter consciência do que é o corpo, porque é o funcionamento do corpo, é a existência do corpo. O que isso faz de diferença? Esses dias eu passei no grupo o Salmo 37. Queria que nós abríssemos aí, é isso que eu vou passar, o Salmo 37, pensando na questão do corpo. No versículo 7. Davi começa falando a respeito dos malfeitores. O Isaac falou aí, né? Se a gente olhar com o coração nosso humano para as coisas do Rio de Janeiro, a gente fica irado, né? Mas nossa vida não é chamada para isso. No versículo 7, a respeito da nossa vida, porque a Bíblia diz assim que nós devemos falar uns com os outros por meio dos salmos. E falar isso é o seu ensino, né? Nós devemos conversar. O Salmo 1 fala que nós devemos meditar na lei do Senhor, né? E o versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, o que Davi está dizendo? Descansa no Senhor e espera nele. O descansar no Senhor significa confiar no Senhor, confiar na sua palavra. Amém? Descansar é confiar. Descansar não é simplesmente cruzar o braço e pronto. Descansar é confiar e pôr em prática o que o Senhor nos ensina, não é? E ele diz esperar nele, ter esperança no Senhor, confiar, esperar no Senhor é confiar. Amém? Amém? E ele fala assim: não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Quanto no correr do dia nós ficamos irritados, né? Quanta situação nós podemos ficar irritados, mas não faz bem. Se a gente pensar na realidade, ficar irritado, viver irritado, porque se você for pensar assim, nesse mundo você só vive irritado, né? Não é? Você não vai ter tempo para viver fora desse âmbito. Vai viver irritado sempre. E a irritação está dentro de nós, né? A nossa carne nos leva à irritação. Mas Davi fala assim: olha, não fique irritado por causa de você ver o mal prosperando, o homem prosperando, né?
fazendo coisas erradas e parece que está tudo bem, está tudo certo, né? Hoje tem esse costume, né? Você vê coisas erradas e fala, não, e está tudo bem, né? Está tudo bem nada, não é? Você vê a coisa errada e está errado. Agora você não tem jeito de ficar batendo de frente, mas o que nos interessa é não praticar as mesmas coisas, não é? O que nos importa é não copiar comportamento dos influências da vida, né? Deixa para lá, larga, não sei o quê. Isso aí não é interessante, né? E no versículo 8 diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, pois certamente isso acabará mal, né? É aquilo que a gente mesmo fala assim, vai dar ruim. Se você continuar, né, irado, né, furioso, furiosa, sem paciência, isso no final, na soma geral, no resultado geral, vai dar ruim. Vai dar ruim, não é? É profético, não é? Não é assim? Você acredita nisso? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Na prática do dia a dia, na vida, vai dar ruim. Não adianta a gente fechar os olhos, né? Muitas vezes a gente fecha os olhos e fala, deixa, né? Porque o que o 9 diz, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, praticar o mal que está no nosso coração, não vai dar resultado interessante. Ele diz no 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, o que a Bíblia tem? O resultado da prática vai produzir paz na nossa vida. Amém? Crê nisso? Aquilo que a gente pratica produz duas coisas, ou coisa ruim ou coisa boa. Não é? Não tem como praticar o bem e receber o mal. Não tem como praticar a maldade e receber bem. Não é? E voltando agora no começo do Salmo, diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Não é? A inveja é uma coisa que está na carne do homem, né? Não é? Está no âmbito do ser humano. Mas Davi fala assim, não tenha invejas, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, Isaac falou aí, né? Confia no Senhor e faz o bem, né? Então, a gente precisa se preparar, né, psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, para responder com bondade. Na pior situação. Na pior situação. Já pensou nisso? Já não passamos por isso na rua, no sinaleiro, ou em qualquer coisa da vida? Responda com o bem. Amém? Responda com o bem. Ele fala, confia no Senhor, faz o bem e alimenta-te da verdade. Esse relacionamento é na igreja também. Principalmente na igreja. Não é? Se alimentar da verdade, confiar no Senhor, né? E se alimentar da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração.
Você sabe o desejo do seu coração. Nós sabemos o desejo do nosso coração. Mas importa se agradar do Senhor. Amém? Tudo que vier na nossa vida, se agrade do Senhor. Amém? Vai dar bom na nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? A gente estava comentando no grupo que entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará é o milagre de Deus. Né? É aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, mas que é a mão de Deus. Eu posso esperar e o mais ele fará. Amém? Crê nisso? Então é isso. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz ao teu direito e como o sol ao meio-dia. Você e eu nos dispusermos a observarmos a palavra do Senhor e colocar isso no nosso coração, não é? O Senhor vai se agradar. Amém? Volte lá no capítulo 12 de Romanos. Vou terminar só com um versículo. O último versículo do capítulo 12. Está aí? Não tá mudando lá? O que está aí? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Não deixe o seu coração vencer. Muitas vezes ele nos vence, não é? Muitas vezes o coração nos vence e a gente parte para o mal. Mas o segredo é exatamente não se deixar vencer, não do mal do outro, não é? Não do mal do outro, mas é do mal que está no nosso próprio coração. Amém? Porque eu não posso vencer o mal que está no coração do outro. Ninguém de nós pode vencer o mal que está no coração do outro. Mas você e eu, nós podemos vencer o mal que está no nosso próprio coração. Pensa nisso? É ele que me faz mal, o meu próprio coração. Vai pensar que são as pessoas que fazem mal. As pessoas fazem também, as pessoas tudo e tal, né? Mas o mal maior é o mal do meu próprio coração. As intenções, né, as maldades, as vinganças, os esquecimentos, os cancelamentos. Esse aí que é o mal que eu preciso vencer. Não é? É ou não é? Ou não faz mal? Ou não faz mal? Claro que faz mal para mim. Faz mal para cada um de nós. O mal que está no nosso coração são as cadeias, as correntes, as algemas, as limitações que nos faz caminhar mais lentamente, mais curtamente, né? Diz assim que não importa a distância, o importante é o primeiro passo, né? Mas às vezes a distância está muito longe demais, porque as nossas próprias limitações nos limitam. Né? Então eu quero deixar esse versículo para nós. A ceia, como Paulo fala aqui, nós somos um só corpo, né? Embora muitos, né? Versículo 5 diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo. Isso aqui precisa ser convicção dentro de mim. Né? Versículo 5, somos um só corpo, e mais do que ser um só corpo, somos membros uns dos outros. Coloca aí, 12:5.
aí, ó. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Se eu sou membro uns dos outros são membros, nós precisamos mudar, não é? Eu não posso carregar mal no meu coração. Amém? É isso que a Bíblia, que a ceia fala. Se nós tomamos com outro coração, não vai fazer bem, né? Ele fala, tá ruim. Amém? É deixar isso para nós. O Senhor nos alcance em todo o tempo. Ele encontre as portas do nosso coração abertas. E essa consciência do corpo, esse cuidado do corpo, esse querer participar, querer estar junto, querer andar junto, caminhar junto e amando uns aos outros. Deus nos abençoe. Amém? Interessante. Nos cânticos que nós cantamos, tem como o Isaac falou, de cântico profético, que falava que o passado, né? Eu não lembro como é que é. Meu passado não tem mais poder. Né? E isso me remete a Hebreus 12, né? Deixando para trás todas as coisas, todos os pecados, tudo aquilo que me enrola, prossigamos para o alvo, né? Amém? Então, eu guardei bem isso desse cântico. E agora o Marcos coloca Romanos 12, e fala de um só corpo. E eu me lembrei de uma ilustração, né, que a dona Zilda contou há centenas de anos atrás, sobre um pastor que explicava esse momento da ceia, onde ele falava assim, olha gente, vocês estão vendo aqui, é um pão, né? Aí nós vamos partir, e cada pedacinho desse vai estar em cada um de nós. Então esse pão foi repartido, mas ele é um pão, porque né, aí está dizendo que somos um só corpo, é um só pão. E isso me guardei lá nos cantos da mente, né, que existem certas coisas que o tempo vai apagando, né, mas tem algumas que ficam gravadas na mente da gente, e isso para mim foi muito interessante, para ter essa consciência, traz-nos a consciência de que, embora sejamos muitos, somos um só corpo, somos diferentes, temos graças diferentes, ministérios, temperamentos, histórias, mas um só corpo. E a junção desse um só corpo é a igreja do Senhor Jesus, que está aqui na terra, para deixar cada um de nós deixar aquelas coisas que nos enrolavam, né? E prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, sermos um só corpo, exercer aqui na face da terra nosso chamado como igreja. Se você olhar de lado assim, a gente tende às vezes a não enxergar isso porque estamos em família ou algo assim, né? Mas se você olhar para a maior parte das pessoas que estão junto com você, você olha assim,
não conheci, nunca fez parte da minha vida essa pessoa, né? E estamos juntos, somos um só corpo, o Senhor nos coloca juntos com uma missão, né? Porque Ele fez um milagre de alcançar esse alguém, e esse milagre de me alcançar, colocar junto com esse alguém. Não colocou a gente junto com aquelas pessoas que a gente brincou na escola, né, quando era pequeno, né, coisa assim. Alguns, às vezes, até permanecem, crescem e tal. Mas a maior parte de nós somos pessoas de origens totalmente diferentes. E aí esse milagre de um só corpo. A unidade está nele. Amém? E quando eu creio assim, quando nós partimos aquele pão, como esse pastor comentava, é um só pão. Cada pedacinho vai estar em alguém, mas continua sendo um só pão. Amém? Vamos pegar. O desafio hoje a gente costuma fazer em família, né? E tá certo. Só que eu queria quebrar a gente repartir o pão assim com alguém que não é normalmente da família, muito próximo, algo assim. Vocês me entenderam? Para que fique gravado na mente que, apesar de sermos diferentes, somos um só pão. Amém? Pode ser? Vocês têm... Senão a gente fica com aquela sensação do grupinho, né? Aquela coisa da zona de conforto. A gente romper um pouco a zona de conforto. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra hoje. Pelo tempo de louvor, por tudo aquilo que o Senhor nos falou através de muitos irmãos, tudo aquilo que aconteceu nesse lugar hoje. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, porque isso faz parte do teu plano em nossas vidas, nesta fase, neste tempo anterior à tua vinda, este tempo anterior ao resto da eternidade. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos edifica com essas coisas, o Senhor solidifica verdades em nossos corações e nos traz o teu querer. Muito obrigado, Pai. Também, Pai, nós partimos este pão como o Senhor Jesus fez um dia. Partiu o pão e o abençoou. E nós abençoamos este pão, este cálice, ó Deus, para que, ao tomarmos dele, cada um de nós seja tomado da verdade em Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Agora vamos partir.